é depreciado em tempo de fome. De forma violenta, ou eles sitiariam a cidade, impedindo que seus moradores pudessem sair para obter os produtos necessários para sua subsistência. Isto levaria, ainda que de forma mais lenta, os moradores a ficarem cada vez mais debilitados e fracos. E mais cedo ou mais tarde, eles teriam que se render. E esta foi a estratégia adotada pelos romanos. O exército fez trincheiras ao redor de toda a cidade, num cerco que durou bastante tempo e que foi bastante difícil também de ser concretizado. Durante o cerco, havia na cidade de Jerusalém, segundo os números de Joséfo, 3 milhões de pessoas. Eram judeus de todo o mundo que haviam chegado a Jerusalém para a celebração da Páscoa e ficaram ali presos devido ao cerco dos romanos. Embora este número seja considerado um exagero por parte de alguns autores, o fato é que a quantidade de judeus, por conta da Páscoa, era muito grande. Havia escassez de alimentos. Milhares de pessoas morriam de fome. Segundo Joséfo, a fome excede todos os sofrimentos, mas nada ela destrói mais do que o senso de dignidade, pois o que em outro tempo seria dito como digno de respeito é depreciado em tempo de fome. Assim, as mulheres tiravam os alimentos da própria boca dos maridos, os filhos da de seus pais, e o que é demasiado lamentável, as mães das bocas de seus filhos. E enquanto os seres mais queridos se consumiam entre suas mãos, nada os refreava de tirar-lhes as últimas gotas que os permitiam viver. Os rebeldes usavam espantosos métodos de tortura para descobrir comida. Obstruíam a uretra dos desgraçados com grãos de legumes e transpassavam-lhes o reto com varas pontiagudas. Padeciam-se tormentos que espantam apenas por ouvi-los, até confessar a posse de um único pedaço de pão e descobrir um só punhado de farinha escondida. Rapazes e jovens inchados vagavam pelas praças como espectros e caíam mortos onde a dor os escolhesse. Os doentes não tinham forças para enterrar seus parentes, e os que teriam podido negavam-se por serem tantos os mortos e pela incerteza de seu próprio destino. De fato, muitos caíam mortos junto aos que tinham acabado de enterrar, e muitos iam à sua tumba antes que a necessidade o impusesse. Não havia lamento nem choro por essas calamidades. A fome afogava os sentimentos, e os que lentamente morriam contemplavam com olhos secos os que morriam antes deles. E pior do que tudo isso eram os ladrões. Penetravam nas casas como ladrões de tumbas, despojavam os cadáveres e, depois de arrancar os panos que cobriam seus corpos, iam embora entre risadas. Testavam o fio de suas espadas nos cadáveres e, provando o ferro, atravessavam alguns que, já caídos, ainda viviam. Mas se alguém lhes pedia que utilizasse nele sua força e sua espada, desdenhavam-no e abandonavam-no à fome. E tudo que expirava olhava fixamente para o templo, porque deixava vivos, atrás de si, os rebeldes. A necessidade fazia com que levassem tudo à boca, e quando recolhiam o alimento, até indignos dos animais irracionais mais repugnantes, levavam-no para comer escondido. E assim acabaram por não abster-se nem dos cintos e dos calçados. Tiravam as peles de seus escudos e as mastigavam. Uma mulher, notável por suas riquezas e sua linhagem, que havia fugido para Jerusalém com o resto da multidão e que com esta compartilhava o assédio, teve todos os seus bens confiscados pelos tiranos, e o resto do seu enxoval e o pouco alimento que encontraram foi sendo roubado por pessoas armadas que entravam a cada dia. Mas, como ninguém a matava, movidos pela ira ou pela compaixão, e cansada de buscar alimentos para outros, que já eram impossíveis de encontrar em parte alguma, com as entranhas e a medula trespassadas pela fome, tomou como conselheiras a cólera e a necessidade e se lançou contra a natureza agarrando o seu único filho, uma criança ainda de peito, e disse: criatura desgraçada, em meio à guerra, à fome e à revolta, para quem vou guardar-te? Entre os romanos, se por acaso cairmos vivos em suas mãos, a escravidão. Mas a fome se antecipa à própria escravidão, e os rebeldes são ainda piores do que ambas as coisas. Eia, seja alimento para mim, maldição para os rebeldes e fábula para o mundo. A única coisa que faltava às calamidades dos judeus. Enquanto dizia essas coisas, deu morte a seu filho. Depois assou e comeu a metade. O resto guardou escondido. Em seguida apareceram os rebeldes e, farejando a ímpia exalação, ameaçaram a mulher de degolá-la imediatamente se não lhes mostrasse o que tinha preparado. Ela então lhes disse que para eles guardava uma boa porção e revelou o que restava de seu filho.
O horror e o pasmo surpreendeu-os na hora e ficaram cravados no lugar diante daquele espetáculo. Mas ela disse: é meu próprio filho e eu o fiz. Comei, pois também eu comi. Não sejais mais brandos do que uma mulher, nem mais compassivos do que uma mãe. Mas se por escrúpulos piedosos recusais meu sacrifício, eu já comi por vós. Fique o resto também para mim. Depois disto, aqueles foram-se tremendo. Foi a única vez em que se acovardaram e que, de mau grado, cederam à mãe tal comida. Em seguida, a cidade inteira encheu-se de horror. E todo mundo estremeceu ao ser-lhe apresentado frente aos olhos aquele crime como sendo seu próprio. E entre os esfomeados havia pressa para morrer.